Por muito tempo, o mundo acreditou que a economia deveria guiar as decisões políticas. Orçamentos equilibrados, metas de inflação, responsabilidade fiscal. Tudo isso vinha antes da ideologia. Mas hoje, vivemos num cenário completamente diferente. A política tomou o volante. A economia virou passageira. O investidor que não percebeu essa inversão continua olhando para fundamentos, sem entender que os fundamentos já não andam mais sozinhos. Eu sou o Alê e neste vídeo eu vou te mostrar quando essa inversão começou, como ela se consolidou e principalmente o que isso muda no seu jeito de investir. Se esse conteúdo fizer sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal e já comenta aqui embaixo. Quem você acha que está mandando hoje? É a política ou a economia? Durante boa parte do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se a visão de que a política econômica deveria ser pautada por critérios técnicos, não por paixões eleitorais ou vontades ideológicas. Foi nesse ambiente que surgiram instituições como o FMI, o Banco Mundial e os primeiros bancos centrais independentes. O mundo ocidental abraçou o modelo da tecnocracia. As decisões de juros, câmbio, política fiscal e monetária deixaram de ser objetos do improviso político e passaram a ser definidos com base em modelos econométricos, dados macroeconômicos e previsões racionais de longo prazo. Esse modelo ganhou força nos anos 80 e 90, com o chamado Consenso de Washington, um conjunto de princípios que defendia disciplina fiscal, abertura comercial, estabilidade monetária, privatizações e liberdade econômica. Seja sob governos de esquerda ou direita, o receituário técnico era respeitado. O mercado, nesse contexto, se sentia confortável. Mesmo com a alternância de poder, a âncora era a economia. As empresas precificavam riscos políticos, claro, mas sempre dentro de uma moldura técnica previsível. A crise financeira global de 2008 foi um divisor de águas. Quando o banco Lehman Brothers quebrou, ficou claro que a lógica do mercado autorregulado tinha limites perigosos. E a resposta dos governos foi uma intervenção em escala jamais vista desde o pós-guerra. Trilhões de dólares foram injetados na economia global. Bancos foram salvos. Gigantes quebrados receberam socorro estatal. E tudo isso foi feito por decisão política, não por cálculo econômico de rentabilidade. Economistas que antes defendiam austeridade passaram a justificar déficits colossais. As políticas monetárias foram flexibilizadas de forma inédita, primeiro com juros a zero, depois com programas de compra de ativos em larga escala, o quantitative easing. Foi o início da chamada financeirização do Estado. A partir dali, o recado estava dado. Em momentos de crise, a política se impõe. A economia se adapta. Essa foi a primeira grande rachadura na lógica tecnocrática que havia dominado o pós-guerra. A pandemia de 2020 consolidou de vez a inversão entre economia e política. Diante de uma crise sanitária global, os governos decretaram lockdowns, interromperam cadeias produtivas e congelaram a atividade econômica. A resposta exigia ação imediata. E foi totalmente política. Programas emergenciais foram lançados sem limite. O endividamento público explodiu. Bancos centrais abandonaram qualquer sinal de autonomia e passaram a atuar como extensão do tesouro. Nos Estados Unidos, o déficit federal superou 15% do PIB. Na Europa, regras fiscais foram suspensas. E em países emergentes como o Brasil, assistimos uma combinação de expansão fiscal com juros em mínimas históricas, desafiando todas as premissas da ortodoxia. A economia foi literalmente subordinada à política pública de saúde e à urgência social. E o mais importante, essa intervenção política não saiu mais de cena. A lógica de gastar o que for necessário passou a justificar decisões mesmo após o pico da crise. O espírito tecnocrático foi substituído por uma nova narrativa. O Estado voltou. Hoje, o mundo é moldado por projetos de poder político, não apenas por racionalidade econômica. E essa lógica está em todos os lados. Nos Estados Unidos, a disputa entre democratas e republicanos paralisa votações orçamentárias, impõe tetos de dívida artificiais e coloca o Federal Reserve numa posição desconfortável, tentando equilibrar o combate à inflação com o risco político de recessão. Na Europa, a agenda verde se tornou prioridade política, mesmo quando os custos econômicos são altos.
Setores inteiros são desincentivados ou subsidiados com base em metas climáticas, não em fundamentos de mercado. Na China, o Partido Comunista interfere diretamente no setor privado. Controla Big Techs, regula o crédito, dita o crescimento. É o capital subordinado ao Estado, e não o contrário. E no Brasil, o exemplo mais visível é a flexibilização de marcos regulatórios por questões políticas. Mudança na política de preços da Petrobras, tentativas de interferência em estatais, recuo em reformas. Tudo isso impacta diretamente o mercado, mesmo quando os fundamentos permanecem sólidos. Diante desse cenário, o investidor precisa rever o seu modelo mental. Não dá mais para investir apenas olhando múltiplos, balanços e projeções. É preciso enxergar o pano de fundo político. Quem está no poder? Com quais objetivos? Em que setores ele pretende intervir? Qual o custo político das reformas econômicas? Empresas que dependem fortemente de contratos públicos ou regulação estatal são as mais vulneráveis. Um exemplo claro: o setor elétrico de saneamento, que sofre cada vez mais que se discute mudar o marco legal. Mesmo empresas privadas com boa governança podem ser impactadas por medidas tributárias, subsídios setoriais ou instabilidade institucional. Em resumo, fundamento e política hoje caminham juntos. Ignorar a dimensão política é andar no escuro. Você não precisa ser cientista político, mas precisa aprender a interpretar os sinais de Brasília, Washington ou Pequim. Comece acompanhando o que tramita no Congresso. Entenda como se formam as coalizões políticas. Veja onde há ruídos institucionais e onde há estabilidade. Analise os discursos. Quando o governo fala em reindustrializar ou taxar lucros extraordinários, isso afeta diretamente as expectativas do mercado. Muitas vezes, uma frase de um ministro vale muito mais do que o lucro líquido do trimestre. O investidor moderno precisa de duas ferramentas: uma calculadora e um radar político. Sem isso, ele será surpreendido sempre por decisões que não aparecem nos balanços. A grande virada das últimas décadas foi essa. A política passou a ditar o ritmo da economia. Não significa que fundamentos deixaram de importar, pessoal, mas eles passaram a ser influenciados por interesses de poder, por ideologias, por conjunturas eleitorais e por narrativas políticas. Se você continuar olhando só para a planilha, vai perder metade do jogo. E quem perde informação, perde dinheiro. Gostou do vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Você sente que a política tem influenciado suas decisões de investimento? A gente se vê no próximo vídeo de Bons Investimentos.